Olá galera, chegando aí para análise de mais uma temática do nosso curso online para o Estatuto e Regimento da Universidade Federal da Bahia. Nas lições de hoje, nós trataremos acerca do provimento de cargos. Como é sabido de todos, nós temos diversos cargos dentro da universidade. No entanto, o que a gente vai conversar aqui nas lições de hoje são as questões atinentes à reitoria da universidade, que nos conduz ao reitor, que nos conduz ao vice-reitor e os substitutos. Assim como nós trataremos das questões atinentes à diretoria. Quando eu falo da diretoria, eu já estou me referindo à chefia das unidades universitárias e na universidade como um todo. Nessas diretorias, nós já vamos pensar, raciocinar no diretor e no vice-diretor. Falaremos inicialmente das peculiaridades envolvendo a reitoria e posteriormente a diretoria. Vejam só, quando nós raciocinamos inicialmente a questão do reitor e do vice-reitor, este reitor e este vice-reitor, eles possuem um tempo de mandato. O mandato que eles possuem é um mandato de 4 anos. Muito cuidado, é um mandato de 4 anos. Quando a gente fala do mandato de 4 anos, você vai associar sempre a ideia do dirigente máximo do país. Vamos pensar, vamos raciocinar quando nós falamos, por exemplo, do presidente da República. O presidente da República é um mandato de 4 anos e permite-se uma reeleição. Aqui é a mesma ideia. Mandato de 4 anos. Permitida, atenção, olha, uma recondução. Sendo permitida uma recondução. Quando a gente se refere ainda à questão atinente à parte do reitor e do vice-reitor, nós temos o seguinte: nós temos que a eleição tanto do reitor quanto do vice-reitor vai se dar na forma da legislação. E com as disposições, isso é extremamente importante, com as disposições do Regimento Geral da Universidade. Então, automaticamente, quando a gente trata desse ponto, a gente precisa ir até o Regimento Geral da UFBA. No Regimento Geral, o que é que nós temos? Lá no artigo 11 do regimento, tá? Primeiro a gente estuda o estatuto, depois a gente tem já a parte do regimento. O próprio regimento, ele determina que a eleição de reitor, do vice-reitor, assim como de diretor e de vice-diretor, se dará nos termos da legislação em vigor, da legislação específica. Ok, isso está fora da nossa alçada para fins do concurso da Universidade Federal. No entanto, a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa compreender o seguinte, que existe a formação especificamente de uma lista tríplice, tá? Então, atenção para o seguinte, o regimento da Universidade Federal, o regimento geral, ele determina o seguinte, que para que exista tanto a nomeação do reitor quanto do vice-reitor,
a nomeação atinente ao reitor e ao vice-reitor, nós precisamos observar um desdobramento específico. Essa nomeação em relação ao reitor e ao vice-reitor precisará passar por um processo de escolha, precisará passar por um processo de eleição. Este processo de eleição, ele envolve inicialmente a formação de uma lista tríplice. Esta formação de lista tríplice quer dizer o quê? Que deve conter uma lista com 3 nomes, uma espécie de 3 chapas, envolvendo tanto a parte de reitor como o vice-reitor. Essa formação da lista tríplice, prevista no artigo 11 do Regimento Geral da Universidade Federal da Bahia, ele determina que esta lista tríplice, ela é organizada por um colegiado envolvendo o CONCEP e o CONSUNE. Organização pelo colegiado. O que quer dizer colegiado? A palavra colegiado, ela significa grupo aqui. Então a organização é por um colegiado entre o CONSUNE, o formado entre o CONSUNE, que é o Conselho Universitário, mais o CONCEP. É o CONSUNE mais o CONCEP que vai participar do processo da formação dessa lista colegiada. Chama a atenção de vocês que existem integrantes que fazem parte do CONSUNE e do CONCEP. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. É o caso, por exemplo, do reitor e do vice-reitor, tá? Então, muito cuidado para estes aspectos. Aqui eu chamo a atenção para o seguinte: a observação aqui é cada membro do colegiado, terá direito a apenas um voto. Então, se você tem um colegiado, você tem diversos integrantes, cada um deles tem direito a um voto. A apenas um voto. Então, isso é de extrema importância no momento que você estabelece essa diretriz de votação. Nós temos ainda, no tocante à parte do reitor e do vice-reitor, a questão atinente à parte de ausências e impedimentos. Quando nós raciocinamos as ausências e os impedimentos, a ausência, por exemplo, na hipótese do reitor estar viajando, ou o impedimento é uma causa que envolve, por exemplo, um familiar, tá? O que é que nós devemos raciocinar? Se nós estamos diante de uma ausência ou de um impedimento, primeiro, do reitor, quem será responsável por assumir o cargo como substituto, a assunção do cargo será feita pelo vice-reitor. Mas imagine que este vice-reitor ele esteja agora sim numa situação de ausência ou de impedimento. Então, se ele está numa situação de ausência ou impedimento, alguém precisa substituí-lo. A substituição dele vai ser feita pelo substituto eventual do vice-reitor. Esse substituto eventual do vice-reitor, ele tem algumas características. Primeira característica: esse substituto eventual,
ele é eleito pelo consune. Ele é eleito pelo conselho universitário. Além disso, essa eleição ela recai dentre os diretores das unidades universitárias. Esses diretores, eles integram o consune, tá? Então, a eleição é pelo consune e ela vai recair sobre os diretores das unidades universitárias. Além disso, nós precisamos raciocinar a possibilidade de termos uma situação em que o substituto eventual do vice-reitor ele também esteja impedido. Então vamos lá efetuar a organização da sequência. Organização da sequência. Para que a gente não perca a questão caso ela apareça. Então primeiro aparece o reitor. Aí imagine que o reitor ele está numa situação de ausência ou impedimento. Quem assume será o vice-reitor. Quem assumirá será o vice-reitor. Imagine que o vice-reitor também está numa situação de uma ausência ou de um impedimento. Quem vai assumir foi o que a gente acabou de falar. Quem vai assumir será o substituto eventual. Esse substituto eventual é o substituto eventual do vice-reitor, que você acabou de verificar comigo, que é escolhido pelo conselho universitário dentre os diretores das unidades universitárias. Só que caso haja um impedimento ou uma ausência desse substituto eventual, nós teremos um quarto substituto. Nós teremos aqui o decano. E esse decano é o decano, atenção, dentre os diretores das unidades universitárias. O decano dentre os diretores das unidades universitárias. Chama a atenção que este decano dentre os diretores das unidades universitárias, esses diretores, eles são membros do consune. Eles são membros do consune. Então, atenção redobrada neste aspecto. Atenção mais do que dobrada nesse aspecto. Então, o decano, ele vai ser o decano dentre os diretores das unidades universitárias. Chama a atenção para que a gente analise quem é esse decano. Quando nós falamos do decano, nós precisamos observar o artigo 10 do Regimento da Universidade Federal da Bahia. Esse artigo 10 é o artigo 10 em seu parágrafo 3º, que ele vai justamente definir o que é o decano. A palavra decano, ele quer dizer sempre quem primeiro ingressou na instituição. A palavra decano quer dizer, atenção, quem primeiro ingressou na instituição. Quando eu digo isso, quem primeiro ingressou na instituição, eu quero saber quem é o mais antigo na UFBA, na carreira. Chamando a atenção para o seguinte, o reitor, atenção para uma observação aqui enorme. Qual é a grande atenção?